As bebidas são associadas à alegria, à festa, ao prazer. Infelizmente, quando se mistura álcool e direção, as alegrias se transformam em tristezas, o prazer em tragédia, a festa em velório. Quem não conhece uma história de acidente com bêbado? Segundo o Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, mais de 200 mil feridos e 15 mil mortes no trânsito todo ano poderiam ser evitadas se as pessoas não bebessem e dirigissem. Ele acabou bebendo além da conta e perdeu a consciência em um determinado momento e capotou o carro e só não perdeu a vida porque Deus não quis. Mas foi devido à bebida, o excesso da bebida alcoólica. Ou bebe ou dirige, né? E eu acho que o mais certo é não beber. Às vezes com excesso de álcool a pessoa não sabe o que está fazendo. Aí provoca acidentes, né? Era um casal de irmãos e o motorista consumiu bebida alcoólica no Parkway e dirigindo pelo Eixão Sul. Ele bateu na traseira de um ônibus e ele não teve lesão grave, mas a sua irmã ficou presa nas ferragens. Nós demoramos 2 horas para tirar ela e ela teve lesões graves. Havia a possibilidade de amputação da perna dela e nós ficamos por 2 horas tentando tirá-la e estabilizando seus sinais. Fizemos infusão de soro, contenção de hemorragias, porque ela tinha sangrado muito. Álcool e direção não combinam. Todo mundo sabe disso. Mas tem gente que não aprende e continua dirigindo bêbado e ameaçando a segurança de todo mundo. O professor Davi Duarte Lima é pesquisador na área de trânsito e nos fala um pouco mais a respeito. Professor, por que não se deve beber e dirigir? Pois é, Carol, como você disse, álcool e direção não combinam. Os dois não fazem um bom casamento por 3 razões. Primeiro, quem bebe fica com os reflexos mais lentos, demora mais a reagir em qualquer situação de risco. E demorar a tomar uma decisão no trânsito pode significar acidente. Segundo, porque o motorista embriagado muda o comportamento. Ele fica mais agressivo, passa a não respeitar os outros usuários, como motoristas, pedestres, ciclistas. Isso aumenta o risco de acidentes. Em terceiro lugar, no caso de uma pessoa ferida, quanto mais ela tiver bebido, menor sua chance de sobreviver. Cerveja é uma bebida fraca. Se eu beber só uma cerveja, eu posso dirigir? Uma tulipa de chope ou de cerveja contém a mesma quantidade de álcool que uma taça de vinho ou uma dose de cachaça. Como o álcool na cerveja é mais diluído, as pessoas bebem um volume maior. Mas atenção, tomar um chope corresponde a ingerir a mesma quantidade de álcool que uma dose de cachaça. Nenhuma bebida alcoólica é inocente. Pode ser cerveja, vinho ou cachaça. Ela mexe com o organismo e aumenta as chances de acidente. Vamos ver como é a ação do álcool no organismo. Na verdade, o que o álcool faz é interferir nas membranas neuronais. Ele, de uma forma geral, ele aumenta todos os sistemas inibitórios do sistema nervoso e diminui todos os mecanismos excitatórios. Nesse balanço, o álcool é considerado, por isso, um depressor do sistema nervoso central. Isso significa que, quando ingerido, ele provoca agudamente lentificação do pensamento, diminuição da capacidade de julgamento, diminuição da autoconcentração, diminuição da atenção, diminuição da coordenação motora e dos reflexos, além de cefaleia, sonolência. Professor Davi, na prática, como essas alterações se refletem no aumento do risco de acidente? Carol, o motorista embriagado demora muito mais em tomar e executar uma decisão. Vamos ver um exemplo. Uma criança inesperadamente começa a atravessar a rua. O motorista alerta em perfeitas condições, avista a criança a 40 metros. Ele raciocina rapidamente o que fazer. Desviar, frear, decide frear. Então ele tira o pé do acelerador, coloca o pé no freio. Entre o momento que ele viu a criança, pensa o que fazer e coloca o pé no freio, o carro estava andando a 60 km por hora. Nesse 1 segundo, ele andou 17 metros. O motorista aperta o freio e o carro começa a desacelerar. Como o pavimento estava seco, o freio em perfeitas condições, os pneus novos e calibrados, o carro leva ainda 18 metros até parar. Então,
Entre o momento que o motorista viu a criança e parou o carro, foram 17 metros mais 18 metros. Total, 35 metros. Se o motorista estivesse embriagado, ele demoraria mais para decidir. Se ele retardar apenas um segundo na sua decisão, até ele pisar no freio, o carro teria andado 34 metros e precisaria ainda de mais 18 metros até fazer o carro parar. Professor, 1 segundo é muito pouco. É realmente muito pouco. 1 segundo que a pessoa retarda na sua decisão pode ser determinante para ocorrer um acidente. Carol, beber e dirigir ainda tem outros problemas. O primeiro sentido alterado é a visão. E como todo mundo sabe, ver e ser visto é a regra número 1 da segurança de trânsito. 95% das informações que usamos para dirigir vêm da visão. Mas quando o motorista bebe, ele fica com a visão imprecisa, ele perde a noção de distância. Se ele bebe um pouco mais, nem vê o que passa ao lado do seu carro. O motorista vê a frente, mas não vê as laterais da via. A qualquer momento ele pode provocar um acidente, atropelar uma pessoa. Realmente beber e dirigir não combinam. O pior é que tem algumas pessoas que quando bebem, viram outras. O que acontece com as pessoas quando bebem? Bom, na verdade, o álcool ele age em cima do sistema nervoso central, que prejudica algumas atividades, porque o sistema nervoso central ele é responsável pelo processamento de informações. Então, quando a pessoa bebe, esse momento fica muito prejudicado e vai desde atividades básicas como movimentação, fala, então tende a prejudicar tudo isso. Por isso que dizem que quando a pessoa bebe, ela se transforma numa outra pessoa, porque ela tende a agir sem a consciência dos atos. Quando juntamos diminuição dos reflexos do motorista, visão embaçada e comportamento agressivo, não deve dar em boa coisa. Professor Davi, eu ouvi dizer que basta uma cerveja para aumentar o risco de acidente. Isso é verdade? É sim, Carol. Qualquer cervejinha pode ser um problema. É por isso que muitos países têm programas que eles chamam de alcoolemia zero. Ou seja, quem bebe uma dose não pode mais dirigir. Uma tulipa de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de qualquer bebida aumenta em 100% o risco de acidente. 2 doses significam um aumento de 200%. 3 doses, 400%. 4 doses aumenta para 800%. Na 5ª dose, o risco de acidente já é de 1.600% a mais. A cada cerveja, dobra o risco de acidente. O risco aumenta de forma exponencial. Acho que depois de conhecer isso, muita gente não vai mais pegar no volante depois de beber. E o que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Vamos falar com Márcio de Andrade, que é da Polícia Militar e professor de Legislação de Trânsito. Professor Márcio, quais são os principais pontos do Código sobre álcool e direção? Se o condutor for flagrado conduzindo o veículo automotor acima do índice permitido no próprio código, que são 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ele vai ter uma multa gravíssima, com fator multiplicativo vezes 5, ou seja, é um valor alto, e além disso, ele vai ter a sua habilitação recolhida e a suspensão de direito de dirigir também. Além de todo o perigo de beber e dirigir, ainda tem o risco de ser preso e pagar uma multa. Professor Davi, nós vimos que com 3 cervejas o risco de acidente aumenta 400%. Isso vale para todo mundo? Esse número é uma média, Carol. Nós temos de considerar que as mulheres geralmente são mais fracas para beber. Quem tem menos de 20 anos e mais de 60 também é mais sensível ao álcool. Com o estômago vazio, a bebida sobe mais rápido. Para quem não tem o hábito de beber, às vezes uma cerveja já é demais. É que a absorção do álcool varia de pessoa para pessoa, de um dia para o outro. E a sensibilidade ao álcool depende até mesmo do estado emocional da pessoa. Portanto, o melhor é seguir a velha e conhecida regra: se for dirigir, não beba.
Professor, nós temos aqui algumas perguntas sobre o assunto com o nosso repórter Alexandre. E aí, Alexandre, quais são as principais dúvidas do pessoal aí na rua? São muitas dúvidas sim, Carol. Vamos começar aqui perguntando para a Indiana qual a dúvida que ela tem com relação a álcool e direção. Depois de 5 cervejas, quanto tempo eu preciso esperar para voltar a dirigir? Bom, o processamento do álcool pelo organismo é lento e varia de pessoa para pessoa. O metabolismo de uma pessoa normal processa cerca de 1,5 dose de álcool por hora. Comer pão, massas, biscoitos, arroz e os sucos de frutas reduzem o problema do álcool, pois aceleram o metabolismo. Intercalar bebida alcoólica com água, com suco de frutas, também ajuda muito. Para que você tenha segurança, espere 1 hora para cada cerveja que você tomou. Estou tomando um remédio e notei que eu estou mais fraco para beber. O que eu devo fazer? Olha, a primeira coisa é ler a bula do medicamento que você toma e consultar o seu médico. Alguns remédios aumentam os efeitos do álcool. O melhor é cortar o álcool. Aliás, se você está em tratamento de saúde, toma remédio ou faz algum regime, deve evitar beber, porque nessas situações as pessoas costumam ficar muito sensíveis ao álcool. Para melhorar do porre, eu tomo banho frio ou café amargo? O café pode até aumentar o porre. Respirar fundo também não resolve nada. O único efeito do banho é que o bêbado vai ficar mais limpo. Quem for dirigir de volta não deve beber. A festa tem de continuar.